Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividendos REITs. Hoje nós vamos falar sobre aqueles REITs que pagam dividendos mensais atualizados em 2020. Que eu fiz vídeo no ano passado, 2019, e agora eu quero atualizar no pós-pandemia, ou durante a pandemia, Antes de tudo, se você gosta do nosso trabalho, deixa um like, se inscreve no canal. Se quiser ser apoiador também, clica aí no Seja Membro. E eu vou estar postando exclusivamente para os membros o desempenho da minha carteira e todos os ativos que nós temos, tá? Tanto REITs, ETFs, stocks, ações e tudo mais. Hoje eu quero falar sobre esses REITs que pagam dividendos mensais. E vocês podem ver aqui no meu home broker da Webull, eu tenho aqui alguns que eu acompanho, tá? Então é PR, Whitestone, Realty Income, LTC e esses outros aqui, tá legal? Hoje eu vou falar então desses 4 primeiros aqui, da lista. Então eu vou atualizar como que eles passaram ou como que eles estão passando durante a pandemia, para a gente ver qual que é aquele REIT que realmente tem um caixa, tem estrutura para suportar uma crise. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. O primeiro então que eu vou estar passando para vocês aqui é o EPR. Tem vídeo dele também no canal, eu vou deixar no card aqui. Então hoje eu não vou estar falando especificamente do que ele faz, tá? Vocês podem ver aí no canal. Aqui está o site deles, então aqui dá para ver mais ou menos o que ele faz. Ele é basicamente um REIT de recreação, tá legal? Então vamos lá na parte financeira. O primeiro item que eu quero mostrar nesse período de pandemia é a dívida. Observem aqui a dívida desse REIT. 13 vezes o EBITDA. Para mim que já é um ponto crítico, tá? 3 vezes. Você pode ver também aqui o preço-lucro 130. Para mim também é um ponto crítico. E tem outras coisas mais. Mas aprofundando ainda aqui voltando aqui, você pode ver que a margem de lucro dele é 7 e o ROI está em 0. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu estou usando o site do Guru Focus, tá? Também tem vídeo dele aqui no canal, quem quiser aprofundar sobre esse site, eu vou deixar no card aqui. Aprofundando então na questão da dívida, nós podemos ver o seguinte aqui, Veja o histórico da dívida desse REIT. Aqui, se você pegar nos últimos 5 anos, você pode ver que estava em 5, 5, 6, 5 e 7. Então a dívida vem crescendo, E se você pegar aqui pelo trimestre, você pode ver que ela passou de 6, 7, 13, 8 e 61 agora. Por que subiu tanto? Porque o REIT praticamente não faturou, Praticamente não teve EBITDA. Então, problema para ele, Então você tem que ver se isso aí cabe na sua análise. Eu acho essa dívida pelo EBITDA muito alta. E você pode ver também aqui que a dívida pelo patrimônio está em 1,5, ou seja, esse REIT deve mais do que ele tem de patrimônio. Olhando aqui a parte financeira dele com relação a receitas e lucros, vamos olhar aqui alguns pontos. A receita, ela dentro de um ano, ela caiu de 2,12 por ação para 1,39. O lucro por ação caiu de 0,7 para 0,9 negativo, ou seja, ele passou a ter prejuízo na pandemia. E o FFO também diminuiu muito. Então veja que ele não consegue manter a distribuição de dividendo que ele vinha fazendo com esse FFO. Então esse REIT nós podemos ver que ele não tem uma capacidade muito robusta de suportar a situação que o nosso planeta está passando. Então eu particularmente ficaria fora dele agora. O segundo REIT é o Whitestone REIT, que é um REIT de comunidade. Também vou deixar o card dele aqui do vídeo que eu fiz no ano passado. Lá eu explico melhor sobre ele. É um REIT de comunidades comerciais. Depois vocês podem ver com mais calma. Aqui tem fotos e vídeos. Aqui está o site deles, tá legal? Então vamos lá para a parte financeira. Vamos começar pela dívida. A dívida pelo patrimônio é 2,05, ou seja, ele deve 2 vezes mais do que ele tem de patrimônio. E a dívida por EBITDA 9,08.
A margem de lucro hoje é 16% e o ROI é 5%. Ele está com preço-lucro aí em torno de 14%. Aprofundando aqui na dívida dele, nós podemos ver o seguinte. No anual, a dívida passou de 11, 10, 11, 8 e 8. Ela veio até caindo. Então, talvez um ponto positivo. E a dívida pelo EBITDA no trimestre, ela passou de 9 para 10, 5, 10 e 12. Razoavelmente não saiu muito do lugar. E no ano ela vem caindo. Bom, vamos então para a parte do faturamento FFO. Podemos ver aqui que a receita por ação saiu de 0,72 para 0,65. Então, em um ano, ela não caiu muito, se compararmos com outros REITs. O lucro por ação ele saiu de 8 centavos para 1 centavo. E o FFO, 0,25 para 0,23. Aqui eu achei interessante. Ele está pagando ainda dentro do FFO, então o dividendo está coberto, nesse caso. E aparentemente esse REIT não sofreu grande impacto com a pandemia. Interessante. Pessoal, só lembrando vocês aqui, me sigam também nas redes sociais. Nós temos o nosso Twitter, onde tem postagens lá sobre alguns ativos do Brasil e fora. É Dividendos e REITs, é e-REITs. Siga a gente também no Instagram. Esse é o nosso Instagram do Dividendos e REITs, tá? É Dividendos e REITs. Lá também a gente faz algumas postagens também diárias sobre vídeos, ativos, dividendos que estão sendo divulgados e tal. E também quem quiser apoiar o nosso canal aí, é aqui a parte do Seja Membro, onde você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram e aos aportes e atualização da nossa carteira internacional. Tá bom? Vamos em frente. Vamos passar para o próximo REIT. É o REIT Income. É o famoso O. Ele também paga seus dividendos mensais. É um REIT muito famoso aí. A galera curte muito ele, muita gente tem ele. E vamos passar então para a parte financeira. Eu também vou deixar aqui no card esse vídeo que eu fiz desse REIT há mais ou menos alguns meses atrás. Lá vocês podem ver mais detalhadamente o que ele faz. E aqui está o site deles e algumas informações interessantes, tá? Vamos para a parte financeira. Então aqui é o seguinte, a dívida pelo patrimônio desse REIT está em 0,77. Veja a diferença. Ele deve uma quantidade menor com relação aos ativos que ele tem. E olha a dívida por EBITDA dele, 5,6, muito melhor gerida do que o EPR e o WSR, que foram os dois REITs que vimos agora. Veja, 5,6. Se você ver aqui, a dívida dele, ele está classificada, nesse caso é aqui, como verdinha, e está compatível com a indústria. Então veja a diferença da gestão da dívida de um REIT para o outro. A gente pode ver que a margem operacional dele é de 49%, a margem de lucro é 30% e o ROI é 5%. O preço-lucro dele está um pouco esticado, está 43,4%, mas isso também pode ter a ver com a qualidade desse REIT. Vamos aprofundar aqui na dívida. Então aqui eu vou descer. Vocês podem ver o seguinte. A dívida anual dele estava em 5,2, 5,9, 5,7, 5,8 e 6. Subiu muito pouco com relação à situação do que está acontecendo hoje nos mercados internacionais. E a dívida trimestral, pode ver que ela praticamente não saiu do lugar. Veja a consistência desse REIT. A dívida dele não mudou. Isso é um ponto muito relevante para a gestão, tanto que esse REIT não cortou o dividendo. É uma situação que eu vou falar mais à frente aqui. Aqui, a situação da receita desse REIT, a gente pode ver que a receita dele até subiu, se você for olhar pelo trimestre. Há um ano atrás era 1,17, ele subiu para 1,21. O lucro por ação 0,31 para 0,31, um reloginho, né? Um reloginho. E o FFO 0,81 até subiu para 0,84. Veja que o dividendo pago aqui está acima do FFO, aqui está acima, aqui está acima, aqui já corrigiu e aqui entrou dentro do eixo.
Tá legal? Então, esse aí é um dos melhores REITs que existe hoje no mercado. Eu não estou indicando compra nem venda de nada, mas se você está chegando hoje no canal e quer estudar um REIT, esse é um REIT muito bom para estudar. Evite entrar em REITs extremamente endividados, porque em momentos de crise eles vão entregar a conta. Isso é fato. Vamos aqui para o próximo REIT dessa análise de hoje. Então, o quarto REIT é o LTC. Tem vídeo dele também no canal, eu vou deixar no card. Lá eu explico melhor como que é o negócio, mas basicamente são residências para idosos, tá? E aqui é a localização dele em todo o país. Ele é um REIT interessante da área médica. Vamos para a parte financeira. Aqui podemos ver que a dívida pelo patrimônio é 0,8, ou seja, ele tem mais ativos do que dívida, ponto para a gestão. Aqui podemos ver que a dívida pelo EBITDA está em 6, também ponto para a gestão, porque os americanos eles consideram que até 6 é um nível aceitável para a dívida. A margem de lucro dele é 62%, a margem operacional é 37%, o ROI é 13%, é até alto o ROI desse REIT. Ele está com um preço-lucro aí razoável em torno de 14%, interessante também. Vamos aprofundar aqui na questão da dívida. Você pode ver o seguinte, a dívida dele não saiu do lugar nos últimos anos. Olha, 5, 5, 5, 5, 5. Ou seja, a dívida está compatível com o EBITDA da companhia. Mas aqui no último trimestre, você pode ver que ele saiu de 5 para 14. Nós vamos ver o porquê para frente. Por isso que é sempre bom olhar o anual, mas aqui está até 2019 e aqui até 2020 por trimestre. Na parte financeira é o seguinte, a gente pode ver que a receita por ação ela caiu bastante, 1,16 para 0,7, em função da crise que estamos passando. O lucro por ação de 51 centavos para 5 centavos. O FFO ele caiu de 0,75 para 0,29, ou seja, está comprometendo pagamento de dividendo, só que o REIT não baixou o dividendo dele. Então ele está queimando caixa. Esse é um ponto importante também que vocês têm que estar atento. É que nós tenhamos na nossa carteira aqueles REITs que tenham uma boa saúde financeira para que, no momento que uma crise chegar, esse REIT ele conseguir suportar a crise. E se ele precisar ficar pagando aí 5 meses de dividendo com pouco FFO, ele tem caixa para isso, ele teria caixa para isso. Então, quando você entra num REIT muito endividado, a situação de risco dele é maior. E a crise mostrou isso aí bem forte em vários REITs que suspenderam pagamentos de dividendos. Bom, pessoal, então agora vamos finalizar com a análise dos dividendos, tá legal? Vamos começar pelo EPR. Podemos ver aqui o seguinte, não está pagando dividendo. Olha, não está pagando. O último pagamento dele foi no mês 4. Lembra lá que nós vimos que a dívida dele estava em 13 vezes o EBITDA? É esse REIT aqui. Então o que ele fez? A crise chegou, tesoura, ele cortou o dividendo. Então o último mês que ele pagou foi no mês 4. E o payout dele é absurdamente maior do que a geração de caixa dele. Então, um REIT endividado, um REIT que cortou o dividendo na crise. O Whitestone REIT, nós podemos ver aqui o seguinte, ele não cortou, ó, ele pagou no mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que ele diminuiu. Podemos ver aqui que no mês 4, ele diminuiu de 9 centavos para 3 centavos. Se você lembrar, a dívida dele era 9 vezes o EBITDA. E o dividend yield de 6,5. Chegamos então no REIT O, o Yield Income. Podemos ver o seguinte, ele não cortou o dividendo dele, ele veio pagando no mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele até aumentou a distribuição dele, pessoal. Então veja como que a qualidade da gestão da dívida influencia no dividendo. Não adianta você entrar no REIT muito endividado e que paga bem. Uma hora ele vai entregar conta. Foi o que nós vimos aqui. Então, apesar do yield dele ser 4%, quase 5%, ele não cortou. Ele é mais constante. Tá legal? E o próximo é o LTC.
nós podemos ver aqui o seguinte, ele também não cortou, ele veio pagando 1, mês 2, mês 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagando 19 centavos de dólar, não houve corte, também não houve redução e está pagando aí um yield de 6%. Tá bom, pessoal? Então, o meu objetivo hoje é trazer para vocês, quando forem analisar um REIT, está muito atento à dívida. Não entre nessa que é ativo super endividado, tá tudo bem. Eu diria para vocês, no máximo 6, estourando 7. Passou disso, para mim já é problema. 6 já está no limite. Passou disso, já é problema. Espero ter contribuído para a análise de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, aí, deixa um like, se inscreve no canal, comenta, deixa a sua dúvida. E se gostou dessa análise, desse review dos REITs que pagam dividendos mensais em 2020, deixa nos comentários aí que ainda tem mais 5 ou 6 para serem feitos. E se vocês gostarem, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Valeu, um abraço, bons investimentos. Falou, galera!